Era uma vez um país que dizia que o agro era pop. Esse mesmo país hoje, em vez de vender pedaço de carne, vende apenas a pele da carne. Daqui a pouco, no seu prato, vai parar apenas o veneno e não a fruta. Muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Juris, o seu podcast jurídico diferente. E hoje, em homenagem ao agro, eu sou o Tec, estou aqui ladeado pelos meus amigos... Pop, eu sou quem? Pop. E eu sou tudo. Então, Tec, Pop, tudo, porque o agro é Tec, o agro é Pop e o agro é tudo. E hoje temos estreia em nosso Papo Juris, na verdade, estreias. As nossas canecas estilizadas, Olha! presente de nossa amiga Pop, para nós mesmos, para si próprio, para Marquinhos e para mim. Ou Hoje é melhor, dia do amigo. hoje é dia do amigo, 20 de julho. É muito bom tê-los como amigos. É muito bom, muito bom. Feliz nosso dia. Feliz nosso dia. E no dia do amigo vamos falar de um grande amigo da produção agrícola mundial. Os agrotóxicos, defensivos, Não tão pesticidas, Não tão amigos. amigos da produção, No não da Brasil saúde e do são. meio ambiente. No Brasil são. Lógico. Então eu sou Erickson Moraes e estou aqui ladeado pelos meus nobilíssimos amigos. Bel Becker. Marcos Magalhães. E hoje então vamos falar sobre o agro, que é tech, é pop e é tudo. É. Agrotóxico. O que diabos, o que cargas d'água é agrotóxico? O que é que a gente pode falar a respeito? Não somos técnicos na área, mas de uma forma leiga, en passant, de uma forma entendível para nós mesmos e para todos, o que são agrotóxicos? É um conjunto de químicos que serve para proteger a plantação, né, de pesticidas, fungos. Das pragas de um modo geral, né? Que podem assolar as plantações. Eles surgem com o propósito de proteger, né? Quem e o quê? Quem e o que? Vamos lá. Se a gente vai escolher a internet, tem teorias de que eles foram criados também como armas químicas, né? Já tem aí uma tese das armas químicas, que eles seriam armas químicas, né? Mas a gente também foi buscar em outras fontes e a gente descobriu que eles surgiram aqui no Brasil após a Segunda Guerra para proteger o restinho de plantação que estava escasso após a guerra, enfim. E aí Não ter risco de perder a produção, né? Não ter risco. Né? Seria justamente para sustentar, matar a fome das pessoas no pós-guerra. Que realmente a guerra traz, não é, um monte Escassez, né? Vários problemas. Engraçado que um dos primeiros defensivos é o DDT. Eu posso estar enganado, mas não tinha uma história do DDT com a baratinha? Tem. E você sabe que essa empresa, não vou falar o nome, é uma das maiores vendedoras de pesticidas do mundo. Ela também vende aquele seu veneno para barata. Se é bom. E uma coisa importante... Não é só viu? Tem várias. Mas é essa daí mesmo. Eu não ia falar o nome. Eu gostaria de colocar, de dizer o seguinte a respeito disso, pedindo licença e desculpas pela interrupção, porque uma das maiores produtoras de pesticidas, de agrotóxicos do planeta, é também uma das maiores fabricantes de medicamento. Olha que coisa interessante. Olha só. A empresa, que é uma das maiores produtoras de agrotóxicos, é também uma das maiores da indústria farmacêutica. Ela adoece de um lado e vende remédio do outro. Como não morrer de fome, né? Você mata o ser humano de um lado e salva o ser humano do outro. Exatamente, de fome ou de câncer. No caso, não morrer de fome, o dono da empresa. Entendeu? Assim ele salva nunca a vai saúde, vamos lá, né? Esse mercado farmacológico são drogas. Porque a gente pode usar de várias outras estratégias, inclusive não só de tratamento, como de prevenção à doença através de meios naturais. Né? É triste dizer isso, mas realmente é super complicado. Droga em cima de droga em cima da gente. Resumindo a ópera, agrotóxico é qualquer composto, qualquer elemento químico que tenha por finalidade combater pragas que eventualmente venham a atingir e afetar a lavoura, a produção agrícola de uma forma geral. Gente, vamos lá. Após Segunda Guerra, a gente está falando década de 50? 40, 50. 40, 50, né? Nessa época, existiam tantas propagandas do cigarro. Vocês se lembram disso? A Claro. desinformação.
sobre isso era altíssimo. As pessoas acreditavam nessa época ainda que o cigarro ajudava, inclusive, pessoas gagas a discursar, Uhum. né? Então, assim, Ansiedade, eles depressão. chamavam essa época de Revolução Verde. Imagina. Se fosse cigarro de maconha, dava pra entender. A Né? Revolução Verde seria o início dos agrotóxicos no Brasil, que hoje tem tantos nomes, né? Defensivos. Defensivos agrícolas. Eufemismo para veneno. E o Eufemismo. jargão de que sem agrotóxicos morreríamos todos de fome, né? Como se o agrotóxico fosse indispensável à qualidade e à quantidade da produção que a gente tem hoje para dar conta da população mundial. Mas aí tem estudo, né, Bel? Tem, a gente está morrendo de fome hoje e os agrotóxicos são altíssimos. Hoje o Brasil conta com 128, salvo o melhor juízo, 128 milhões de pessoas, mais da metade da população brasileira, na chamada insegurança alimentar. Basicamente, segurança alimentar significa o seguinte: a pessoa faz uma refeição por dia e não sabe quando será a próxima. E eles utilizam isso para diferenciar da fome, efetivamente, que é quando a pessoa não tem nenhuma perspectiva de quando terá uma alimentação 40 milhões. no dia, que são cerca de 40 milhões. Ou seja, efetivamente passando fome. Então vamos lá, na prática, sem agrotóxicos a gente não consegue produzir. A realidade que a gente tem é desse contingente de milhões de pessoas passando fome, Mais da sem metade da segurança população. alimentar, mais da metade da população. E o estudo que eu estava falando é um estudo da Universidade de Washington, que diz que através, por exemplo, da produção orgânica, sem o uso de aditivos Químicos. agrotóxicos, nós teríamos sim condições de produzir com qualidade comida suficiente para dar conta de toda a população humana, não é isso? Exato. Então, assim, vamos lá, agrotóxico não é a solução da fome. E a gente tem um exemplo do Brasil com clareza, que inclusive isso não é verdade, porque não é a produção por meio de pesticida, de agrotóxico, de veneno, que resolve o problema da fome no nosso país. Isso é um grande engodo. Assim como o discurso de agrotech, agropop, agroetudo também é um grande engodo. Afinal de contas, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do planeta. O Brasil é o segundo maior importador de agrotóxicos proibidos na União Europeia. Sim. Do planeta. O Brasil é um dos que mais investem no consumo, na importação de agrotóxicos no planeta. E com tudo isso, e não é sequer o maior produtor agrícola do planeta. Não é o maior produtor agrícola, segundo maior consumidor de agrotóxicos da Europa e Proibidos, diversas restrições de venda para a Europa. Ou seja, só se lenha vai cortar a gente? Não, né? pode falar lenha. Porque a gente só perde nessa história, a gente compra agrotóxicos dos outros e a gente não pode vender para eles. Ou seja, a gente olha como a lógica de mercado. Perde o mercado com isso, gente. A lógica de mercado é perversa. A Europa diz o seguinte: eu tenho uma relação de não sei quantos agrotóxicos que eu não uso no meu país, mas eu quero te vender. Você quer comprar? Beleza. Você compra na minha mão, eu, União Europeia, você, Brasil, compra. Só que aí na hora de comprar o teu produto, a tua frutinha, a tua macaxeira, a tua coisa, eu falo, olha, você utiliza o produto tal, tal e tal. Se você utiliza, eu não compro na tua mão. Não consumo, países desenvolvidos não consomem. Tem um dado que fala de 385 milhões de pessoas intoxicadas por ano no mundo em razão de agrotóxicos e cerca de 200 mil mortos em razão dessas intoxicações no mundo. Agora, 90% dos casos são em países em desenvolvimento. Exato. Porque países desenvolvidos não consomem, eles cuidam da população. E o Brasil aqui batendo palma, pagando pano para defensiva agrícola. A gente sabe que os países em desenvolvimento, eles normalmente estão em desenvolvimento porque eles têm uma péssima política interna, né? Uma péssima política de preservação. O que mais interessante, assim, nessa história, nesse debate todo, é que a gente está falando, quando a gente fala de agrotóxicos, a gente está falando de uma questão de saúde, a gente está falando de uma questão de seguridade, já que a gente fala de saúde, a gente fala de seguridade. A gente está falando também de uma questão de consumo, a gente está falando Meio de ambiente, meio ambiente, que os é impactos ambientais muito são importante. nefastos. Tem um dado importante, já que a gente está falando de Brasil. Existe uma estimativa de que cada brasileiro consuma 7 litros de agrotóxicos por ano. Gente, é um dado assim, surreal. Né? Claro que tem pessoas que têm a condição econômica, que é tão difícil, é uma política de investimento tão maciça em agrotóxicos, que não consumir agrotóxicos, não consumir coisas com agrotóxicos,
na realidade brasileira é caro. Demais. Porque o Estado brasileiro apoia, dá todas as oportunidades, facilita, né, a patente, o registro e a possibilidade de uso e manejo dessas substâncias. Então fica até difícil para quem não quer, se torna até caro, porque é uma minoria dos produtos realmente que tem aquele selo, né, de que foi produzido de forma orgânica e tem uma qualidade melhor. Então assim, infelizmente, é lamentável. Né, Deixa eu tentar entender essa ótica. A gente aprovou recentemente quantos agrotóxicos? 1.000? 1.000 e poucos? 1.629, salvo o melhor juízo, entre 2019, janeiro de 2019, se não me falha a memória, e março agora de 2022. 1.629 novos defensivos agrícolas. Para que a economia não parasse. Mas a gente está passando fome. Os números não estão batendo. Então, esses alimentos que estão sendo utilizados, que estão sendo plantados, cultivados com agrotóxico, eles estão indo para onde? Há uma lógica, é isso. Tudo é uma lógica de mercado. E a lógica de mercado tende a ser perversa. O que é que acontece? Muitos produtos são levados à análise da agência reguladora, que no caso do Brasil, pelo menos até o momento, é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muitos desses produtos são levados à análise e, consequentemente, à aprovação, não para uso efetivamente, mas apenas para dar um volume maior de produtos no catálogo de determinada fabricante para que ela aumente o seu valor de mercado. Então, a fabricante, isso eu estava vendo em um debate promovido pela USP, em 2019, salvo o melhor juízo, em que havia 2 debatedores. Um, visivelmente, da indústria do agrotóxico, e um outro, um pesquisador da Fiocruz. Esse pesquisador da Fiocruz trouxe justamente esse dado. Muitas empresas, muitas fabricantes de agrotóxicos levam produtos para análise e validação pela Anvisa, não para uso, mas simplesmente para aumentar o seu capital, o seu valor de mercado. Né? Então, boa parte dessa produção é jogada fora? Boa parte não é nem produzida. Mas fica disponível para consumo. Mas fica disponível para produção e consumo. Eu acho que um outro aspecto importante, você está perguntando assim, o que é que foi feito com isso? O que é que foi feito com isso? Mas também aumenta-se o consumo de agrotóxicos. Por quê? Para quem está produzindo, e aí um dado importante é dizer assim, eu estou falando inclusive de agricultura familiar, você saber que você tem à sua disposição, mesmo que não haja praga, mesmo que não haja peste, mesmo que não haja o risco iminente de acontecer algo, mas você está produzindo, e quanto maior a sua produção, maior o risco, caso surja um problema de você perder dinheiro, então as pessoas com essa facilidade de acesso, elas saem consumindo, porque é barato. Por isso que o alimento com agrotóxico é mais barato que o alimento produzido sem agrotóxico, né? E o risco reduz, porque além de ser barato, você está protegendo de um monte de coisa, mesmo que não tenha necessidade. Então, enche-se de veneno, eu estou produzindo larga escala e estou tranquilo. Não tem o risco, não tem ameaça, né? Da peste, do inseto, da praga, até climática, do que seja, mas eu estou encharcando de veneno, porque eu estou me cercando de segurança. Mas o que é que a gente acontece? Isso é cultura. As pessoas dizendo que faz isso mesmo para garantir a produtividade, garantir boa saúde. Mas a saúde das pessoas não está em risco. Então, existe inclusive projetos de lei agora buscando facilitar ainda mais isso, levar essa discussão, inclusive sair do âmbito técnico e levar para o Ministério da Agricultura. Âmbito político. Né? O PL do veneno, a bancada do câncer lá do Congresso Nacional. Mais uma vez, uma situação dramática para o país, porque os números já falam, né, de um nível de autorização. O país desponta como um dos países assim, que mais consome veneno. Os venenos, inclusive os piores no mundo, vários venenos são condenados em diversos países, a gente consome em quantidade. Dessa perspectiva que a gente tem, inclusive de um incremento do uso constante, porque a gente vem vendo aí uma autorização, abriu a porteira, não só para, né, flexibilizar o dano ao meio ambiente, né, a grilagem, o latifúndio, como também para o manejo de veneno. Está tudo no pacote, infelizmente. Tem uma cidade lá no Rio Grande do Sul que tem o maior índice de suicídio no Brasil e que tem muita gente doente com depressão, e é uma cidade produtora de fumo que utiliza muito agrotóxico. E eles falam, inclusive na hora da aplicação, que tem que ser feita no momento em que o sol está escaldante. E todo mundo que utiliza EPI
os equipamentos, né, de proteção, individual. eles não aguentam muito tempo por conta do calor. E tem que proteger tudo. Então, em uma reportagem da CNN, vou deixar aqui linkada, fala justamente disso, que sempre há um contágio, porque na hora do manuseio escorre veneno. Gente, e assim, tá todo mundo muito doente nessa cidade. Então, não é, assim, não queira ser negacionista do agrotóxico. Pelo amor de Deus, faz mal. Tem algumas observações rápidas que eu gostaria de fazer, que é o seguinte. Contamos hoje com 300 milhões de pessoas que anualmente têm algum problema de saúde em decorrência dos agrotóxicos. Não é isso? No mundo. 200 mil mortes. 385, quase 400. 385 milhões de Milhões. pessoas no mundo que têm algum tipo de intoxicação decorrente do uso de agrotóxico. 200 mil mortes. No Brasil, cada um de nós consome em média 7 litros de agrotóxico por ano. A história do agrotóxico tem cerca de um século. A história da humanidade tem milênios. Nós temos um século, isso na escala evolutiva é nada. Nós temos um século de utilização desse tipo de produto químico, de agrotóxicos. Então as consequências nós estamos começando a ver agora e veremos ainda mais daqui para frente. Nós não podemos falar que um negócio desse seguro, porque efetivamente nós não temos, nós já temos na verdade, mas a geração após geração é que a gente vai conseguindo enxergar de uma forma mais concreta os efeitos nefastos do agrotóxico. E é importante que se diga, os efeitos não são apenas para a saúde, e quando se diz saúde, não só a saúde humana, mas a saúde animal também. Os efeitos são nocivos ao meio ambiente, há uma degradação do meio ambiente muito forte, tanto é que há vários estudos, esse que Marcos citou, da Universidade de Washington, aponta que o solo, quando cultivado de maneira orgânica, inclusive se torna mais produtivo. Há uma multiplicidade maior de culturas sendo trabalhadas ali naquele solo. Há uma maior retenção de água, inclusive, feito por aquele solo cultivado de maneira orgânica, que acaba beneficiando, acaba favorecendo a produção. E a utilização de controles, né, é feito com chamado biodefensivos. Então, a utilização da natureza mesma como uma forma de controle de pragas, e quando necessário. Porque é importante que se diga. Eu ouvi na rádio semana passada que em novembro agora o planeta chega à marca de 8 bilhões de habitantes. É muita gente para comer, é muita gente já passando fome, situação de miséria, inclusive, e isso de fato tem que ser equacionado. É uma questão de política, é uma questão de política econômica, é uma questão humanitária, inclusive, definir qual a prioridade dos governos, dos estados, melhor dizendo, de uma forma geral. Porque no Brasil, por exemplo, pouco se subsidia a agricultura familiar, menos ainda se subsidia um cultivo orgânico, e há inúmeros incentivos ao agronegócio, que se utiliza maciçamente de agrotóxicos que fazem mal à saúde, como já falamos, humana, saúde animal, ao meio ambiente, né? Há relações de consumo também envolvidas, porque nós não temos informações a respeito do que comemos. Quando a gente compra, por exemplo, uma maçã, a gente não sabe o que é que a gente come ali com aquela maçã. É verdade, é preciso a gente incentivar a política de informação do consumidor a absolutamente tudo que ele está comendo ali, naquele vegetal, né? Só para concluir o que Erickson falou, os efeitos são teratogênicos, cetogênicos e mutagênicos. Então, as próximas gerações certamente já estamos sentindo, né, uma série de doenças decorrentes desse processo de intoxicação, consumo excessivo, e as próximas gerações, inclusive com efeitos assim na nossa cadeia genética. Não sei não, então, gente, a gente fica falando tanto assim, nossa, isso não acontecia antes, né, em outras gerações. A gente fala, né, poxa, esses adolescentes de hoje são muito sensíveis. Será que não vem do que eles estão comendo? Eu tô falando assim de uma maneira geral. Será que não vem do que eles estão... hormonal, né? Porque influencia nos hormônios, influencia em absolutamente tudo. E existe um fator chamado epigenética
que faz com que haja sim uma mutação, né, epigenética nos seres humanos. Então, doenças que antigamente não existiam, hoje elas são muito comuns, como por exemplo diabetes, né? Então a gente sabe, poxa, de onde veio o diabetes? Não é possível que seja só pelo consumo industrializado de produtos muito açucarados, mas existe um fator hoje genético que antigamente não existia. Onde foi que começou esse fator genético? Diversos tipos de cânceres, por exemplo. Antigamente era muito raro ouvir dizer que uma pessoa jovem estava com câncer de qualquer tipo. Hoje é cada vez mais comum. Jovem de 22 anos com leucemia, jovem com 30 anos com câncer Falência de de órgãos, estômago. né? Então, isso não decorre daquilo que a gente ingere, né? O meio ambiente, como é que está o meio ambiente? Será que o meio ambiente... e é um direito fundamental, inclusive, um direito social fundamental, não é isso? Sim. O nobre constitucionalista, um meio ambiente equilibrado, saudável, sustentável. Até que ponto a utilização de agrotóxico não influencia? E há estudos já dizendo, é uma pergunta retórica, que influencia de forma muito evidente, muito contundente no meio ambiente e na nossa saúde. E é algo que vai se aprofundando. Se não houver uma escolha, e é uma escolha política, Paola Carosella tem uma frase que é bem interessante, que é o seguinte: alimentar-se é um ato político. Primeiro que em tempos em que mais da metade da população brasileira passa fome, alimentar no sentido de conseguir comer já é um ato Político, né? É uma dádiva nesses tempos, mas escolher, ter o poder de escolher e conseguir escolher o que se alimenta. Então, se eu dou preferência, por exemplo, à agricultura familiar, em vez de comprar nos grandes conglomerados econômicos, isso é um ato político. Se eu dou preferência àquele pequeno produtor que tem um manejo orgânico, em vez de ir num Walmart da vida e comprar tudo cheio de agrotóxico, isso é um ato político. Então é uma decisão política que compete a nós enquanto consumidores, individualmente falando, mas sobretudo é uma decisão política do ponto de vista estatal, que tem que em determinado momento decidir se continua investindo na indústria do câncer, na indústria da morte, ou se começa a subsidiar o pequeno agricultor. Porque isso resvala também em uma outra discussão, que é a discussão dos grandes latifúndios nesse país. A gente já trouxe até essa questão para cá em relação ao episódio Copacabana vai virar Oca. Muito interessante. Isso. Vou deixar linkado aqui para vocês também. Gente, sobreviver nesse atual governo é um ato político. Então, é preciso a gente ter muita coragem e enfrentar essa questão, debater cada vez mais e exigir das autoridades que elas apresentem melhores condições alimentares para a população. Acho que apoiar iniciativas como Greenpeace e outras organizações, né, que de alguma forma põem a cara na tela e promovem o enfrentamento, denunciam, promovem debates, esclarecem, apresentam informações sobre o que está acontecendo, sobre os riscos à saúde dessa política, né? Necropolítica, em todos os aspectos, em todas as áreas que você olha, uma necropolítica, até na deseducação que promove, no desmonte na assistência social, que leva, né, a uma política de desproteção social na área da saúde, tudo que tem acontecido. Então, do ponto de vista dessa política de investimento em veneno, arma, veneno, tudo de pior. Então, que a gente apoie, viu? Termine de assistir o vídeo, tenta acessar o Greenpeace, apoie os vídeos dele, se puder contribui. Ele tem outras instituições, mas quem aí onde você mora também, localmente, está de alguma forma promovendo uma militância, né, de denuncismo e de combate, de enfrentamento a essa política do veneno, apoie. Eu, particularmente, acho isso também uma estratégia boa. Ou se engaje, né? Participe, se mobilize, lute. Você que é professor, promova atividades em sala de aula, esclareça, porque os filhos chegam em casa, conversam com os pais, né? A tia do Zap. A tia do Zap. Todo mundo. É isso, gente. É bom, se você veio aqui e está acreditando ainda agora, né, depois de ter visto a gente conversar com vocês tranquilamente sobre essa questão, que ONGs são, enfim, ilegais, são perigosas, e que o MST é o maior grupo terrorista do Brasil, então realmente esse vídeo não é para você. Vá se tratar, meu filho. Só tenho a lamentar. Mas vamos tentar evoluir junto, debatam, conversem, quem sabe consigam entender por uma outra perspectiva. E comecemos com atos simples, como já falamos aqui. Comprando na banquinha ali,
que está na esquina, indo mais à feira em vez de mercado, né, privilegiando o produtor local, a agricultura familiar, as produções orgânicas. Dentro da medida do possível, dessa vida corrida também, vamos tentar fazer a nossa parte. A gente começa pela base, né, e a base é composta de cada um de nós. A gente precisa exercer a solidariedade humana. Se a gente só pensar na gente o tempo todo, vai ficar inviável. Já está um pouco, né? Mas vai se tornar cronicamente inviável. Então a gente precisa exercer a solidariedade humana nas pequenas coisas. Então pensar meios de consumo, apostando no meio de produção que atenda a essa massa de pessoas. Todo mundo tem o direito de estar aqui, né? Não precisa faltar para ninguém, para a gente se sentir em paz, né? Então pensar essas estratégias passa por isso aí, amigo. Concordo. Vamos mais para a Feira de São Joaquim, para a Água de Meninos, para a Feira de Itapuã, para a Feira de Paripe, vamos para a Ceasa, vamos valorizar a produção local. Vamos fazer a verdadeira Revolução Verde. A Revolução Verde. Para as outras feiras aí também, viu? Que a gente tem. Recebe mensagem de gente de tanto lugar. É verdade. Canal pequeno, mas já está grande. Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muitíssimo obrigado. Aproveite para nos seguir no YouTube, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Nos sigam também no Instagram, @PaposJurisCast, e estamos também no Spotify, PaposJurisCast, também nos segue lá e deixe o seu comentário, a sua sugestão de tema, o que você achou a respeito, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo. Tchau!